Muito bem-vindos a esse vídeo, pessoal. Muito prazer. Estamos aqui com o professor Eduardo, regente da disciplina de Materiais Metálicos 1, aqui no curso de Engenharia de Materiais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje vamos ter um papo sobre a engenharia de materiais e também, mais precisamente, sobre o mundo dos materiais metálicos, tanto aço como ferro fundido, e como estes aspectos impactam a vida de nós todos, tanto no ramo industrial, tecnológico, como acadêmico e científico. Então, para começar nosso papo, professor, muito obrigado. E pode nos contar um pouco da tua trajetória pessoal, tanto de onde você veio, como foi sua trajetória acadêmica e também como veio parar no mundo da engenharia de materiais. Certo. Então, começar agradecendo aí o convite. Então, tudo começou, bom, primeiro um pouco da minha trajetória. Eu sou engenheiro metalúrgico, me formei aqui na URGS, fiz o mestrado e doutorado também aqui na universidade. E respondendo a tua pergunta, o meu interesse por materiais metálicos começou antes mesmo de entrar na graduação. Na época do vestibular, principalmente, quando os alunos começam a se perguntar o que fazer, né? São tantos cursos, tantas alternativas, mas me chamava a atenção de que praticamente tudo que nós olhamos à nossa volta, seja os automóveis, aeronaves, todas as indústrias, até mesmo na construção civil, tudo tem materiais metálicos presentes. Então eu pensei, quem entende de metais provavelmente vai estar numa área promissora, né? Vai estar bem colocado. Vai estar bem colocado. E aí, então, optei por fazer engenharia metalúrgica, que envolve bastante materiais metálicos e que esse é uma das famílias de materiais que, obviamente, no curso de engenharia de materiais, os alunos estudam. E, bom, então esse foi o início, mas depois que eu entrei no curso eu comecei a ficar mais por dentro. Então, na minha primeira oportunidade de botar a mão na massa em laboratório, eu tive uma breve passagem no laboratório de siderurgia e tive uma passagem maior, praticamente a maior parte da graduação eu fiz no laboratório de metalurgia física e trabalhava muito com metalografia, com tratamento térmico, entendendo a diferença que causava variações na composição química. E aí, tu me perguntaste, desse uma ênfase, porque atualmente eu sou professor regente da disciplina de Materiais Metálicos 1, onde nós vemos principalmente as ligas de aço, de ferros fundidos. O aço, ele é considerado o rei dos materiais. É um material que, considerando materiais metálicos, corresponde a 95% da produção e consumo. Então a gente está falando aí de um material que equivale a uma produção de aproximadamente 2 bilhões de toneladas ano. É muita coisa. E um dos motivos que explica tanto o consumo desse material é a grande versatilidade que ele tem. Então, desde lá do início, estudando como que uma liga de aço, um teor de carbono um pouco maior, um pouco menor, como que isso altera as propriedades. Então, variando, às vezes, questão de 0,3% do teor de carbono já muda consideravelmente a dureza e também a microestrutura. E ainda mais nós vemos essa influência quando a gente faz um tratamento térmico. Então, fazer uma têpera ou não, isso mudava radicalmente tanto a microestrutura que nós víamos nas metalografias, como a dureza ou mesmo outras propriedades avaliadas em diferentes ensaios. Então, nós não falamos só de ensaio de propriedades mecânicas, né? Na engenharia de materiais a gente avalia todas as propriedades térmicas, elétricas, ópticas, magnéticas, as ecopropriedades, e sem falar também da questão do custo, e é justamente a questão do custo que contribui, fora a versatilidade de propriedades do aço. O aço, ele vem do ferro, e o ferro, ele não é um metal nativo na crosta terrestre. Então nós precisamos reduzir ele do seu minério, e a crosta terrestre é muito rica em minério de ferro. Então isso explica por que
num determinado período da história da humanidade, se deixou de estar na Idade do Bronze e viemos para a Idade do Ferro, e desde então continua sendo o material mais usado. Então é justamente o uso da microscopia, o entendimento de diagrama de fases, que nos permite tirar aquela ideia da alquimia, né, de entender que é magia. Não, tudo é ciência, e de fato nós conseguimos alterar as propriedades por todas essas formas. Então isso explica por que eu de fato me apaixonei pela área, e também me lancei na trajetória acadêmica, porque ensinar é uma forma da gente continuar aprendendo todos os dias para compartilhar os ensinamentos aí da melhor maneira. Perfeito, muito bom. Perfeito, professor. E agora, como uma segunda pergunta, para continuar nosso papo aqui, gostaria de perguntar a tua visão sobre a importância da engenharia de materiais e também da ciência dos materiais, né? Tanto no impacto industrial como acadêmico, que todos nós podemos sentir como sociedade, né? Certo. Essa é uma ótima pergunta, e materiais é uma palavra assim muito ampla, e se a gente for parar para pensar, toda a tecnologia que é desenvolvida precisa de um material. Qualquer coisa que é criada precisa ser materializada. Então a gente pode considerar que dentre todas as áreas, inclusive da engenharia, mas não só engenharias, mas indo para química, física, matemática, ciências computacionais, até mesmo medicina, todas essas áreas, a engenharia de materiais está presente como uma área mestre, porque nós vamos conseguir, de fato, fazer o uso dessa interdisciplinaridade, interagir com vários outros profissionais para colocar, de fato, coisas da teoria na prática. E isso é algo realmente muito importante, tanto academicamente como industrialmente. Por exemplo, a nível de Brasil, industrialmente, nós temos grandes empresas, por exemplo, desde a Vale do Rio Doce, que faz extração de minério, e nós temos a Gerdau, uma siderúrgica que produz aço, busca produzir aço cada vez com menor impacto ambiental. Temos a WEG, que produz motores, buscando também cada vez maiores graus de eficiência energética. E também o curso de engenharia de materiais, o engenheiro de materiais, ajuda todas essas empresas, não só as grandes, mas as pequenas, a reciclar os seus materiais que são produzidos, seja mesmo dentro da empresa ou mesmo no pós-consumo. Então é uma área aí que ajuda de fato a tirar os materiais da teoria e colocar na prática, através de toda essa inter-relação aí que é justamente isso, né? Nós temos a ciência dos materiais, que vai estudar um pouco mais na teoria e envolve todas essas áreas, a inter-relação entre estrutura, o processo que vai gerar ou modificar essa estrutura, seja um processo de fabricação, um processo de tratamento térmico. Essa estrutura vai proporcionar diferentes propriedades, essas diferentes propriedades vão proporcionar um determinado desempenho, e isso vai sendo manipulado em algum grau com o conhecimento átomo a átomo para produzir o melhor material para o melhor, um caso mais específico, e com isso nós podemos colocar aí até uma nave no espaço. É isso aí, falou sobre o tripé da ciência dos materiais, que a gente vê ao longo do curso todo, e ótima resposta. Perfeito, agora vamos para a nossa próxima pergunta. Então, professor, agora gostaríamos de entender um pouco mais sobre as linhas de pesquisas recentes que o senhor está envolvido, e também
você traça um paralelo sobre como as linhas de pesquisa se moldaram de acordo com o passar do tempo nesses últimos anos. Certo. Então, Lucas, eu tenho trabalhado mais recentemente com alguns processos de fabricação envolvendo manufatura aditiva de ligas metálicas, conformação mecânica, tratamentos térmicos, tratamento de superfície, caracterização microestrutural, caracterização mecânica, e também usando o machine learning como forma de aproveitar resultados e estimar propriedades. Dentre vários projetos, um que eu posso dar como destaque é um que eu tenho bolsa de produtividade em pesquisa no CNPq, que está relacionado à conformação de chapas com uma liga de magnésio. Então a ideia ali é justamente estudar como que diferentes temperaturas e velocidades de conformação vão influenciar a conformabilidade dessa liga com o intuito de produzir novos componentes feitos com magnésio, que possuem uma densidade menor, ainda menor que a do alumínio, e desse modo contribuir para a indústria da aeroespacial para conseguir produzir aeronaves mais leves, que consumam menos combustível. E então a gente está estudando uma liga chamada Z10A, e essa é uma liga aí que está sendo tratada com carinho tanto aqui pela Embraer como pela Airbus. E de qualquer forma aí em todos os projetos de pesquisa que nós buscamos estudar, investigar, eu também sou credenciado ao programa de pós-graduação aqui de Minas Metalurgia e Materiais, o PPG. Então, além de orientar alunos aqui na graduação, temos orientações diversas na pós-graduação, e a filosofia sempre é fazer essa inter-relação: estrutura, processos, propriedades e desempenho, sempre buscando obter materiais mais leves, mais resistentes, de menor custo e com menor impacto ambiental. Perfeito. Professor, agora para entender um pouco mais, a gente gostaria da sua visão sobre como podemos incentivar novos alunos a ingressarem no curso de Engenharia de Materiais e quais as consequências positivas disso para não apenas o curso, mas toda a sociedade. Ótima pergunta. Lucas, talvez o segredo seja nós conseguirmos mostrar para o público exatamente o que nós fazemos no dia a dia. Então, diversas tecnologias que a área de engenharia de materiais desenvolve, seja um celular mais leve, uma bateria que consegue carregar mais rápido, um implante que depois de ser colocado no corpo é absorvido, enfim, nós temos exemplos aí poderia ficar enumerando diversas vezes. Então, talvez a ideia seja usar oportunidades, inclusive para os alunos de ensino médio. Nós temos um grande evento aqui na URGS, que é o URGS Portas Abertas, onde nós mostramos, fazemos experimentos, levamos equipamentos. Então, isso ajuda, faz os olhos dos alunos brilharem de ver determinadas tecnologias que nós conseguimos desenvolver com esse conceito de conhecer como alterar a estrutura dos materiais e como que isso modifica as propriedades. Então, se trata de falar a verdade. Alunos que já gostam de química, gostam de física, gostam de matemática, quando eles conseguem ver tudo isso sendo usado e desenvolvendo algo que realmente vai para a prateleira, que é materializado de fato, é isso justamente que a engenharia de materiais proporciona. Então, por exemplo, complementando a tua pergunta, Lucas, é importante
trazer valor agregado para o que é produzido aqui no Brasil. O Brasil hoje, por exemplo, ele exporta minério de ferro a um valor de aproximadamente $100 a tonelada e muitas vezes acaba importando em grandes quantidades aços especiais aí que podem variar de 30 a 50 mil dólares a tonelada. Então, formando mais engenheiros de materiais devidamente capacitados nessas áreas aí que são o norte do curso, pesquisa e desenvolvimento de materiais, trabalhar com reciclagem de materiais, desenvolvimento de novas ligas. Tudo isso então vai ajudar a diminuir a dependência externa e agregar valor. Então, para a gente sair um pouco do conceito de país da commodity e cada vez mais tendo mais alunos contribuindo para a área de materiais, se tornar um país da tecnologia de materiais realmente, e de fato aí nós entrarmos de verdade como agentes aí da indústria 4.0. Perfeito. Agora vamos entrar um pouco mais a fundo no tópico de tecnologias e a gente gostaria de entender quais as tecnologias disruptivas que você acha que vão entrar no mercado e vão ser aquele game changer. Boa pergunta. Nos próximos 10, 15 anos, algumas tecnologias que já estão emergentes incluem a manufatura aditiva de ligas metálicas. Então nós já estamos construindo não só em escala laboratorial, mas também industrial, mas a ideia é ampliar isso ainda mais, tanto em ligas de titânio, ligas de aços inoxidáveis, tá? Essa é uma das áreas aí certamente que vai aumentar muito, né? Outra área é o uso da simulação numérica para projetar novas ligas, novos componentes. Então isso atualmente já vem sendo feito, mas a ideia é que com o aumento da capacidade computacional, com profissionais bem qualificados e treinados nessas áreas, nós consigamos projetar em questão de semanas, antes mesmo de fundir já 1 quilo de material para testar, nós já consigamos ter boas estimativas de qual que é o comportamento desse material, como é que vai ser a alteração do comportamento quando fizermos um processo de conformação mecânica, se vamos fabricar ele por fundição, se vamos unir ele por algum processo, alguma técnica de soldagem. Então tudo isso, a simulação numérica é uma das tecnologias aí que, em conjunto com a engenharia de materiais, está permitindo que nós possamos avançar. Uma outra, aí dando alguns exemplos de ligas metálicas, né? Nós temos uma categoria que são os aços de ultra alta resistência mecânica e que estão conseguindo ser projetados para serem colocados em componentes críticos de segurança nos automóveis. Esses aços com uma determinada composição química, com elementos de liga que aumentam a temperabilidade, como o manganês, o boro, eles conseguem ser estampados e, resfriando dentro da prensa, já transformar sua estrutura em martensita. Então eles já saem com valores de resistência mecânica acima de 1.700 megapascais, e então isso vem permitindo que nós possamos usar aços, chapas mais finas, e com menor espessura se tem menos massa, menos consumo de combustível, o que também contribui para o objetivo que sempre está presente, que é reduzir o impacto ambiental. Outra questão é a fabricação do aço, dando como exemplo, as siderúrgicas usam algumas formas de produzir o aço, e uma delas usa o forno elétrico a arco. E o forno elétrico a arco é o principal processo para usar como matéria-prima sucata.
Então, usando quantidades de sucata cada vez maiores, e além disso, Lucas, se nós conseguirmos ampliar, já estamos fazendo isso, por exemplo, no Brasil, nós usamos energia renovável de hidrelétricas. Então, quanto maior a quantidade de energia renovável, mais verde é o aço que nós produzimos. Então, isso aí é muito interessante. E já a ideia é conseguir chegar no 100% de sucata. E eu falando em reciclagem, a gente pode também lembrar que a questão da reciclagem também é uma tecnologia assim, que está avançando no sentido de conseguirmos separar fluxos de materiais diferentes. Tem técnicas que fazem separação por trituração, separação magnética, eletrostática, por densidade, e ainda depois, quando chega na parte ali eletroquímica, se consegue reduzir um nível de pureza cada vez maiores e recuperar elementos que muitas vezes se consegue ter uma concentração maior na sucata do que na crosta terrestre. Então, o resultado disso tudo é que nós vamos conseguir produzir materiais mais leves, mais resistentes, mais fáceis de fazer, com menor impacto ambiental, de forma cada vez mais fácil. Então, essas aí seriam as principais linhas, aí, tecnologias disruptivas. Então, temos uma gama aí de tecnologia para ficar de olho. Exatamente. Perfeito, agora partindo para a parte final da nossa entrevista, professor, gostaria que você deixasse algumas palavras de incentivo para os futuros engenheiros e engenheiras e também descreva como eles podem ser elementos ativos na transformação do mundo, tanto no ramo de tecnologia como no ramo ambiental, científico, acadêmico. Certo. Então, eu queria dizer para os futuros engenheiros de materiais, alunos interessados no curso, que vocês não escolheram só uma profissão, escolheram uma forma de mudar o mundo, construir um mundo mais sustentável, baseado aí nas escolhas de vocês. Então, por exemplo, lá em 2040, o carro elétrico que vai estar nas ruas, as aeronaves, os implantes que vão estar salvando vidas, tudo isso vai ser feito com materiais que vocês estão criando, a forma como vocês estão projetando, os processos, as escolhas das ligas, os tratamentos térmicos. E o aço não vai sumir, ele é um material que tem um certo impacto ambiental e o desafio é produzir ele de forma cada vez mais limpa. Então, assim como o aço, ligas de alumínio, magnésio, titânio, os materiais compósitos, os polímeros, cerâmicos, não vamos esquecer de ninguém, né, Lucas? Mas todos os materiais, então a ideia é que o material, não existe um material que é melhor que o outro, mas sim demandas. Então, o material certo, no lugar certo, na hora certa, vai mudar o mundo. Tá? Então, é importante que vocês sejam muito curiosos, que procurem estudar bastante, tá? Isso é importante. Não tenham medo de errar, mas errem de preferência estudando, aprendendo, e contem conosco aí nessa jornada na engenharia de materiais aqui da URGS. Perfeito, professor, agradeço o seu tempo, sua disponibilidade. E agora, você que nos assiste, agradeço que tenha nos acompanhado até aqui e sinta-se à vontade também para explorar mais o site do curso de Engenharia de Materiais, com entrevistas com outros professores, muitos conteúdos que você possa se interessar. Agradecemos e até logo.